Bom dia aí, mais uma vez para vocês, hein? Para todos no geral. Gostaria de dizer a vocês que sejam bem-vindos, né? Nesse terceiro ciclo aí que nós iniciamos hoje. Que Jesus possa estar mesmo direcionando, né? Assim, nos livrando de todos os males e nos ajudando a findar aí, né? Esse ano letivo. Então, vamos agradecê-lo por mais esse dia, vamos pedir que ele continue na nossa presença, né, nos dando força, direcionamento mesmo, e acima de tudo, discernimento. Então, com todo respeito, vamos lá. As pessoas que se encontram com a câmera desligada, sabe que já é pedido pela coordenação para que fiquem com a câmera ativada, a não ser que esteja com algum problema e vai lá no meu privado e me indica que eu já sei, tá certo? Então, Senhor Deus, te agradecemos por mais um dia, pela tua presença em nosso meio. Te pedimos força para continuar. Que o Senhor possa nos ajudar e nos livrar de todos os males, nos conduzindo sempre, né, pelo caminho do bem, para que sejamos pessoas melhores do que fomos ontem. Tudo isso te agradecemos já em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, como eu estava dizendo para vocês, hoje nós vamos iniciar aí nosso terceiro ciclo, só que breve. Hoje nós teremos essa aula, amanhã nós teríamos um novo encontro, não teremos, né? Devido à questão do drive-thru. Então, desde já, estou aí, né, contando em vê-los, porque às vezes a gente vê esses rostinhos, né? De algumas pessoas que estão com sua câmera ligada, outras que estão com problema, mas a gente sabe que nunca é a mesma coisa do presencial. Então, amanhã a escola está aí com esse evento, né? Eu espero realmente vê-los, né? Estaremos lá com fé em Deus, se Deus assim nos permitir. Então, assim, desde já quero ver esse rostinho de minha amiga Yasmin Amorim, minha amiga Yasmin Brandão, que nunca mais tenho visto nem ouvido a voz de Yasmin Brandão, de Carol, Iane, Ícaro, João, Laís, Letícia Brandão, só os Brandões aqui na nossa vida, Patrícia, Maria Eduarda, Caleb, Vitória, aí todas as pessoas as quais eu não citei também, estou citando aqui as que eu estou vendo o nome com facilidade maior. Bem, gente, hoje nós vamos trabalhar um assunto de ortografia. Esse assunto de ortografia, eu até já coloquei no roteiro, é chamado do uso dos porquês. O uso dos porquês é um assunto que vocês já viram um pouco ano passado. Esse ano a gente acaba reforçando. Vocês vão estar estudando também, por exemplo, nas disciplinas de redação. Quando chega no oitavo ano, no nono, sempre vai estar repetindo, porque faz parte da ortografia. Infelizmente, apesar da gente falar tanto do uso dos porquês, muitas vezes a gente acaba não utilizando da forma correta. Então, assim, uma das alternativas de falarmos do uso do porquê é justamente para conseguirmos compreender a importância dessa escrita. Então, aqui, quando eu, né, falo sobre a questão dos porquês, meu amigo João Vitor, o que é, João Vitor, que você consegue compreender aí do uso dos porquês na nossa língua portuguesa? Você acredita que nós temos quantos porquês aí, João Vitor? Tem o porquê sem acento, o porquê separado, o porquê junto e o porquê com acento. O separado e junto. Então, dessa Sim, forma aí, João, nós temos quantos tipos? eu acho que sim. João acha que 5. Meu amigo Ícaro aí, dê aí essa base para nosso amigo João. Ele está correto? Faltou alguma coisa? Como é que está? Ícaro? Ó, gente, sempre vou estar chamando duas vezes devido à nossa questão do tempo, tá certo? Então, para dar uma forcinha aí, minha amiga Iane, dá essa forcinha aí para nosso amigo João Vitor. Você acredita também que são 5 tipos de porquê, Iane? Eu Discorda aí, acredito que, João? eu acredito que são quatro, que é o porquê junto com acento e o porquê separado e o porquê separado com acento. Muito bem. João, ele chegou começou muito bem, né? Explicou aí sobre a parte dos porquês, mas aí ele colocou mais um tipo de porquê. Como a nossa amiga Iane, é muito bom, viu, gente, ouvir a voz de vocês de coração. Como a nossa amiga Iane disse aí, nós temos na nossa língua portuguesa, João, 4 tipos de porquês, né? Ela bem decifrou aí os porquês que nós temos. Nós vamos abarcar aqui, falar um pouco agora sobre esses tipos de porquês. Na nossa língua inglesa, nós só temos 2 tipos de porquês. Mas como nós somos ricos, né? Então a nossa língua portuguesa dá para a gente a opção de utilizarmos 4 tipos. Só que muitas vezes a gente acaba tendo determinados empecilhos. Como assim, Pro?
Primeiro que, com essa linguagem internetês, né, a linguagem lá do celular, que a gente só quer, né, vir colocar lá o PQ, isso aí a gente coloca lá digitando, escrevendo, ok, PQ, na sua linguagem internetê, lá no Facebook, lá no WhatsApp. Mas quando você vai falar, eu também não sei aqui, por exemplo, quando o Iane fala para mim a questão dos porquês, eu não saberia que tipo de porquê é esse, se porventura Iane não tivesse explicado antes, dissesse, né, para a gente que tipos de porquês nós temos, assim como o Vitor fez também. Mas o que é que representa na nossa oratória, na nossa fala, a gente não consegue entender que tipo de porquê é aquele que eu estou utilizando. Mas na nossa escrita, é aí, minha irmã e meu irmão, é aí que mora o segredo. Na nossa escrita, a gente tem como saber claramente. Eu tenho como saber se Carol utilizou correto esse porquê ou não, porque vai depender do que Carol quer informar para a gente. Então, eu vou estar aqui partilhando com vocês os slides, que é para a gente conseguir aí essa conversa, e claro, depois tem uma atividadezinha para a gente treinar aqui, e aqui vocês irão treinar em casa, eu já coloquei no grupo, tá bem simples, estou bem generosa, estamos aí começando o nosso terceiro ciclo, não irão necessitar me mandar foto não, viu gente? Vocês irão fazer, quando for 11h30, eu vou colocar a resposta, porque é uma forma de nós treinarmos mesmo. E como vocês vão ter outra aula, eu não quero que faça só por fazer, não. Quero que faça prestando atenção, porque antes de tudo, nós precisamos compreender que a utilização do porquê é necessário para a nossa escrita. Então, estou aqui partilhando agora com vocês, né, fazendo esse compartilhamento para a gente conseguir ter essa visão aí. Então, nós começamos aqui. Deixa eu só aceitar aqui as pessoas que estão. Que hoje as pessoas dormiram um pouquinho a mais, né? Vamos lá. Já aceitei aí. Bem, gente, como eu estava dizendo para vocês, né? É tão bom ver o seu rostinho aqui, eu fico tão feliz. Ó, a gente começa aqui com a nossa charge, onde a gente vai ter aqui o emprego desses 4 tipos de porquês. Eu não pedi para que vocês pegassem hoje o livro didático, tem até uma parte que tem, e depois eu vou estar passando para vocês. Hoje não, porque o meu intuito maior é que vocês consigam entender aqui justamente que amanhã nós não teremos esse encontro aqui na nossa aula, então para que não fique ruim essa parte de vocês conseguirem estar tendo uma ampliação do conteúdo, né, para conseguir compreender de uma forma mais efetiva. Então, nós começamos aqui com a nossa charge, onde nós temos emprego dos porquês. Por que separado? Por que não é junto? Mas por que... Ó, quem tá? João Pedro, que tá aí com seu microfone ligado. Foi mal, professora, esqueci. Eu não sabia que tá ligado, não. Foi mal, professora. Pronto, tudo bem. É só desligar, João. Só um pouquinho. Conseguiu, João? Se não conseguiu, você fala que eu mesmo desligo aqui. Não tem problema, não. Olha, então a gente tem aqui o porquê separado, que é para o início de pergunta, que nós vamos falar, mas aqui a gente está vendo que o menino está dialogando aqui, digamos que com o pai, né? A leitura que nós vamos fazer. Aí, por que não é junto? Mas por quê? O porquê eu não sei. Veja, nós temos aqui, como nossa amiga Iane nos disse, 4 tipos de porquês na nossa língua portuguesa. O porquê separado e sem acento, que nós utilizamos para perguntas. Essa pergunta, gente, ela pode ser uma pergunta direta ou ela pode ser uma pergunta indireta. O porquê junto e sem acento nós utilizamos para a resposta, no sentido de dizer a palavra pois. Se eu tenho dúvida, eu tento ver se eu consigo fazer a substituição por pois, ou esse porquê junto, ele pode indicar para mim uma causa, né? Uma situação. Eu poderia dizer assim, ó, hoje eu não estava na aula de português porque acordei tarde. Então, esse porquê acordei tarde é justamente a causa que fez com que você não estivesse na aula de português. Mas você poderia dizer assim, hoje eu não estava na aula de português, pois acordei tarde. Então, você está se explicando. Justamente quando eu me explico, eu vou utilizar o porquê junto e sem acento. O porquê separado e com acento, nós utilizamos ao final das frases interrogativas.
É a mesma coisa de utilizar esse porquê separado sem acento, como se nós utilizássemos assim, ó, para que. Esse que, no final dessa frase, ele sempre vai estar acentuado, esse para que você vai utilizar. E o porquê, junto e com acento, olha que antes desse lindo aqui, nós temos, ó, um artigo. Só um pouquinho, João. O artigo que nós temos aqui é justamente para nos mostrar que ele é um substantivo. Então, o que é que eu quero que vocês entendam até o momento? Primeiro, nós temos 4 tipos de porquês na nossa língua, ok? O porquê separado e sem acento, eu vou utilizar para inícios de frases ou interrogativas, claramente, por que você não veio? Ou então ao meio das frases para dar alguma justificativa, onde eu posso trocar pela palavra o qual, pela palavra motivo. O porquê separado e com acento, eu só vou utilizar no final das frases interrogativas. E o porquê acentuado e junto, nós só vamos utilizar antes de artigo ou de preposição. É o único porquê, gente, esse porquê substantivo, que vai para o plural. Então, por isso que ao iniciarmos aqui, quando eu trouxe para vocês, né, essa HQ aqui, essa história em quadrinhos, é justamente para dizer assim, ó, emprego dos porquês. Então, esse porquê que nós temos aqui, junto e com acento, é justamente porque antes dele nós temos aqui uma preposição que nós estudamos no ciclo passado, dos, né? É uma preposição, então significa que o único porquê que eu poderia utilizar era o porquê junto e com acento. O pró, porque ele está no plural, porque é o único que está no plural, porque ele vai acompanhar, né? Na verdade, dar esse índice aqui de concordância ao que a frase estabelecer. João, você havia levantado a mão, pergunte. Bom dia, professora. Eu tinha perguntado que, tipo, toda a minha vida eu só usei o porquê separado sem acento e o porquê junto sem acento. Eu nunca botei acento assim e nunca vi nada de errado. Não, João, talvez assim, olha, talvez o que você tem escrito, né, ou algum professor no momento, né, se você escreveu, não fez essa correção para você, ou talvez você tenha empregado esses dois porquês no sentido correto. É porque quando você entrou, já havia iniciado, eu tinha dito para o pessoal o seguinte, que na nossa língua, ao falarmos, a gente não consegue compreender qual é o tipo de porquê que eu estou utilizando. Quando eu falo porquê, né, na minha oratória, na minha fala, dá a entender que eu só estou utilizando a palavra. Por quê? Quando a gente vem para aqui, ó, para o viciozinho do celular, né? A gente vai lá, por exemplo, na linguagem internetês, né? É permitido você abreviar as palavras. Então, muita gente utiliza o QPQ. Mas quando a gente vai fazer um texto, a gente consegue perceber claramente. Ou quando você vai fazer uma frase. Se você, João, vai fazer uma frase interrogativa e você começa com porquê separado sem acento, ótimo, parabéns, João. Foi louvável, está correto. Mas se você, João, quer explicar um ponto de vista seu e você usa um porquê separado e com acento, infelizmente, João errou. Porque o porquê que João deveria utilizar era um porquê junto e sem acento, quero dar explicação. Nós vamos ver aqui, João, e não esqueça mais a partir de hoje que não temos apenas dois, não. Não somos limitados, como na língua inglesa, que nós só temos 2 tipos de porquê. Na língua portuguesa, nós temos 4 tipos de porquê, mas não é usado da forma que eu, Mona, quero, não. É usado da forma que me é solicitado. Então, para que a gente não... Professora, mas eu acho que na minha vida, eu acho que eu nunca fui corrigido só por conta do porquê. João, é como eu estava lhe dizendo. Talvez, se você não foi corrigido, é porque você utilizou certo, ou a pessoa que fez a correção naquele momento também não levou em consideração. Porque, assim, tem umas séries, a nossa ortografia ela é muito importante. Mas, por exemplo, uma criança está lá na alfabetização e escreve para mim a palavra casa. Lá, a pessoa escreveu casa, né? Esse menino que ainda estava lá no primeiro ano, casa com Z. Eu, enquanto pro, né? Lá na sala de aula, eu vou trabalhar com ele, vou dizer a ele que a palavra casa é com S. Mas como ele está aprendendo naquele momento, ele está aprendendo mais pelo som da palavra. Então, por isso ele usou aquele Z, que o si, na verdade, na palavra casa, tem o som de Z. Eu, enquanto prova, vou dizer a ele, mas lá na prova, por exemplo, eu não vou riscar,
porque ele ainda é lá, o primeiro ano, a alfabetização está começando. Por exemplo, tem professores que, às vezes, quando você está no terceiro ano, não liga muito para estar corrigindo essa parte do porquê. Mas, quando você chega agora no sétimo ano, se você faz lá o seu texto, por exemplo, descritivo, lá a prova de redação passou um texto descritivo e pediu, você usou o porquê. Era um porquê que você, João, tinha que explicar. Mas você não usou o porquê da explicação. Você usou o porquê para fazer uma interrogação. Aí a prova vai lá, por exemplo, com a caneta verde, né, faz aquele risco, e depois, uma aula ou em outro momento, ou mesmo no seu texto, coloca lá, ortografia, uso do porquê inadequado. Ela quer dizer justamente que você usou aquele porquê errado. Às vezes, você não foi lá, algum professor não disse para você, talvez porque você, naquele contexto que você escreveu da forma correta, ou talvez por essa questão da série ainda que você estava. Mas a partir de agora, desde o sexto ano em diante, que esses tipos de porquê eles são bem cobrados. E se você escreve de uma forma inadequada, errada, infelizmente você vai ter que consertar. Porque na nossa oralidade, isso não é perceptível, isso não é visto, mas na nossa escrita é. Então, nós vamos ver alguns exemplos aqui para que você fique aí bem antenado e consiga entender como é que você deve utilizar esses 4 tipos de porquês. Bem, utilizamos o porquê separado e sem acento. Quando? Quando é que a gente deve utilizar? Quando nós vamos aqui encerrar uma frase e nessa frase nós temos uma pergunta. Observa que nós temos aqui os 2 tipos de porquês. Eu já trago justamente para a gente ver essa dúvida aí que João teve, que é normal. Não é só João que tem essa dúvida, não. Muita gente, como eu disse para vocês no início, acaba primeiro que a gente tem que entender que temos 4 tipos de porquê e que cada porquê é utilizado para uma situação. De forma especial, nós vamos conseguir perceber isso na nossa escrita. Então, nós temos aqui o porquê separado e sem acento, que eu trago aqui para vocês nessa frase, e logo em seguida o porquê separado e com acento. A frase fala a mesma situação, porém, a forma como a qual eu começo a minha frase é que faz todo um diferencial para mim. Então, ó, por que você faltou ontem à aula? Percebam, eu estou no início da minha frase, eu estou começando a fazer a pergunta. Início de frase interrogativa, ou mesmo se a frase não seja interrogativa, mas no início da sua frase, se você quer fazer uma pergunta, você tem que usar o porquê separado e sem acento. Ao final da frase, olha, gente, eu só alterei aqui, na verdade, inverti a ordem, olha. Você faltou ontem à aula, ponto, por quê? Então, veja que eu já estou aqui no final, ó, João. O quanto uma coisa que a gente pensa que é bobagem faz toda a diferença para a gente. Esse porquê separado e com acento, você já usou o porquê separado e com acento aqui, justamente porque você está ó, no fim da sua frase. Então, é fim. Eu tenho que utilizar sempre o porquê separado e com acento. Se a expressão estiver no início da oração, o que ele não será acentuado, que é o que aconteceu aqui nessa primeira oração. Se estiver no fim da oração, ele sempre vai vir acentuado, que é o que nós vimos aqui. João, você está conseguindo aí ver, visualizar direitinho? Está conseguindo compreender aí o que eu estou falando ou não? Como é que está a situação aí? Tá de boa, professora. Pronto. Daqui a pouco a gente vai fazer uma atividadezinha que é para você ir vendo se realmente está bom ou não, viu? Bem, nós ainda estamos falando do porquê separado e sem acento. Assim como o João, gente, se outra pessoa tiver alguma dúvida, pode estar aí levantando a mão e fazer a pergunta, viu? Esse porquê separado e sem acento, nós vamos utilizar aqui para fazer a substituição também pela palavra pelo qual, pelas quais, pelos quais, dependendo da situação da nossa frase. Então, olha, não me esqueci do vexame porque passei. Aí você poderia me dizer assim, ó, mas a senhora disse que o porquê separado é para o início de frases. Pode ser o início de frase, pode ser o meio da frase, depende do contexto que a frase quer passar para você. Então, observa que nós temos aqui as flexões das palavras pelas quais, pelos quais. Então, não me esqueci do vexame, eu poderia fazer a substituição pelo termo, ó, pelo qual. Então, não me esqueci do vexame, pelo qual passei, pelo qual
Então, que tipo de porquê eu poderia utilizar? Ah, já sei, ó. Veio um insight. Eu só poderia utilizar o porquê separado e sem acento. Então, porquê separado e sem acento, nós vamos utilizar no início de frases interrogativas ou no meio de frases, quando eu puder fazer a substituição pelas quais, pelos quais. Ainda o porquê separado e sem acento. Quando for interrogativa indireta, não sei por que você fez isso. Então, não sei por que motivo você fez isso. Veja, para saber se é interrogativa indireta, coloque a palavra motivo depois do porquê. Não sei por que motivo você fez isso. Então, observa se aqui para mim, nesse espaço, nessa lacuna, eu consigo colocar a palavra também motivo depois do porquê. O porquê que eu, por obrigação, tenho que utilizar é o porquê separado e sem acento. É o porquê, gente, que a gente mais usa em situações. Os outros porquês, as situações, elas são mínimas. Esse porquê aqui, ele é mais abrangente. Outros exemplos. Por que você não gosta de gramática? Olha, início de frase interrogativa. Aí tem aqui para vocês a explicação. Início da oração. No início da oração, eu utilizei o porquê separado sem acento, justamente porque estou falando que aqui eu estou fazendo uma pergunta. Então, por que você não gosta de gramática? O único porquê que eu poderia utilizar aqui era o porquê separado e sem acento. Você não gosta de gramática? Por quê? Final da frase interrogativa. Aí a mesma pergunta que eu estou fazendo, o mesmo questionamento. No entanto, a ordem do porquê é alterada. Então, se é o final da frase, eu só posso utilizar o porquê separado e com acento, no sentido de fazer uma pergunta. Não entendo por que você não gosta de gramática. Olha, João, poderia dizer, não entendo a razão por que você não gosta de gramática. Então, quando eu digo não entendo a razão pela qual você não gosta de gramática, eu estou dizendo que é uma interrogativa indireta, ou seja, é uma pergunta que obrigatoriamente vocês não precisam me responder. Desconheço o motivo por que não gosta de gramática. Desconheço a razão pela qual você não gosta de gramática. Então, observa que nós temos aqui as oportunizações de utilizar os porquês. O único porquê diferenciado nesse momento que nós utilizamos foi o porquê separado com acento, porque estamos no final de uma frase interrogativa. O porquê junto, nós só temos duas opções de utilizá-lo. É para a explicação ou para uma causa. Não reclames, porque é pior. Então, poderia dizer, ó, não reclame, pois é pior. Eu estou explicando, tá vendo, João? Que agora já não é o porquê separado e sem acento, nem o porquê separado e com acento, porque eu estou fazendo uma explicação. Logicamente, quando nós explicamos algo, o porquê tem que ser um porquê junto e sem acento. Aí nós temos a outra opção de utilizarmos esse porquê quando estivermos falando em respeito de causa. Faltou a aula porque estava doente. Então, esse porquê aqui, eu também poderia dizer lá, faltou a aula pois estava doente. Era um sentido de uma explicação, sim, mas só é a causa. Por que é que a pessoa faltou à aula? Devido à doença que teve. Então, além de ser uma explicação, é uma causa também. Toda vez que for explicação, a gente tem por obrigação utilizar uma vírgula antes desse porquê. Quando é uma causa, nós não temos a obrigação. Mas, independente de representar uma causa, a gente vai ver que, no contexto, a gente consegue compreender como uma explicação. Só que na explicação, obrigatoriamente, você precisa colocar uma vírgula. No sentido da causa, você não precisa colocar. Faltou a aula porque estava doente. Eu já sei que esse porquê junto e sem acento, ele está representando uma causa. Logo, porque não teve nenhuma vírgula aqui. Se tivesse uma vírgula, eu jamais poderia pensar em causa, só em explicação. O porquê junto e com acento. Esse porquê junto e com acento, ele é utilizado no sentido de motivo, de razão. Só que uma coisa que fica bem mais fácil para a gente compreender esse tipo de porquê é que antes do porquê sempre vai vir um artigo
ou sempre vamos ter lá uma preposição. Esse artigo, ele sempre vai estar no singular ou no plural. Por quê? Quando eu digo o porquê junto e com acento, é o único porquê que me dá a oportunização de ir para o plural. É o único que pode ser pluralizado. Ainda coloquei aqui para vocês como observação. É o uso caso que pode ir para o plural. É o único caso que esse porquê ele pode ir para o plural. Aí esses exemplos aqui é o que vocês irão fazer, né, em casa. Antes dessa parte, eu quero retornar aqui para nós fazermos uma questãozinha, né? Na verdade, são 3, bem simples, que eu coloquei aqui no Word, que é para a gente ir tirando essas dúvidas. Assim como o João perguntou, outras pessoas podem ter também a dúvida. O que é que eu quero que vocês consigam compreender? Não esqueçam, na nossa língua portuguesa, nós temos 4 tipos de porquês. Pronto. O porquê separado e sem acento, eu vou utilizar para início de frases interrogativas, ou quando eu quero fazer lá a intuição, dizer se esse porquê é um porquê que está representando pelo qual, pelos quais. Quando eu uso o porquê separado com acento, só no final das frases interrogativas. Aqui na nossa atividade, nós vamos conseguir estar percebendo. De acordo com o que vocês forem falando, né, eu vou ler para vocês, e vocês vão contribuindo aí comigo, que é para a gente conseguir perceber se está correto ou não. Hoje eu nem vou citar o nome de ninguém, porque já está com pouco tempo, para que eu não fique citando os nomes, e aí demore muito para responder. Então, quem sentir aquela vontade no coração, fala. Se viu que um colega está falando, claro, tem aquela educação de esperar e depois dar a sua opção, tá certo? Para a gente conseguir entender melhor essa questão aí do uso dos porquês. Então, João, fique bem atento aí nesse quesito. Olha, aqui eu pedi para que vocês completem aqui as lacunas desses espaços, utilizando, que é o que vocês vão fazer também na atividade que eu coloquei para vocês, que eu botei outros exemplos, que justamente é uma parte do nosso slide, onde vocês vão completar o que está pedindo aqui também, a lacuna com o tipo de porquê correto. Aí nós temos aqui, como é que eu vou fazer para completar? Gente, eu sempre vai olhando assim as questões. Eu digo assim, que tudo na vida tem pistas, né, que facilitam o nosso entendimento. Por exemplo, observa se antes do espaço tem um artigo, tem uma preposição. Observa se no final você tem uma interrogação. Observa se você começa já com esse sentido de interrogação, para ficar fácil. Para que a gente diga assim, ó, finalmente entendi o uso dos porquês, não é isso? Então, olha, na letra A nós temos: não sei o porquê de tanta euforia, né? Não sei por que tanta agitação. Então, aqui, na letra A, alguém poderia me dizer aí a sua resposta, o que acha que ficaria na letra A? Não tem problema se errar, não, que a gente está aqui para aprender. Fale, Gui, você levantou a mão, pessoa educada é outra coisa. Fale, amor. É o porquê junto com acento. Vamos lá. E você chegou a essa conclusão por quê, Gui? Porque caso substantivo. Muito bem. Esse porquê, parabéns, Gui, ok, ó. Esse porquê aqui que nosso amigo Gui nos disse está corretíssimo. Ele vai ser um porquê substantivo. E justamente porque, olha, não sei o porquê de tanta euforia. Perceba que antes do espaço, nós tínhamos aqui, como o Gui disse, esse artigo, artigo O que faz com que esse porquê ele se transforme em um substantivo. Então, João, quando você me diz lá que só utilizava, né, utilizava no passado, que a partir de hoje você não faz mais isso, só utilizava 2 tipos de porquê, não é só 2 tipos de porquê, é de acordo com a informação que nos é passada. Então, muito bem, Gui, você foi lá no ponto, fazer igual a história, no X da questão, observou que o porquê que nós iríamos utilizar era o porquê junto e com acento, justamente porque nós tínhamos esse O aqui, esse artigo antes. Parabéns. Lá na nossa letra B, ó, os companheiros aí, minha amiga Vicky levantou a mão, vamos, Vi. Eu acho que vai ser o porquê separado com acento. Porquê separado. E como você chegou a essa conclusão, Vi? Porque eu acho que foi a senhora falou que era no final da oração, alguma coisa assim. Isso, parabéns, jovem, isso aí. Tá vendo, gente? Ela tá me escutando direitinho. Parabéns, gata. Então, ó, o porquê separado e com acento é justamente por isso. Ou no fim da oração ou no fim da frase. A gente só vai utilizar o porquê separado e com acento para o final das frases interrogativas.
Lembra que eu falei que ainda poderia servir como para quê, ó? Você não compareceu à reunião. Para quê? Se eu colocasse esse para quê aqui, esse que meu obrigatoriamente tinha que ser acentuado. Por isso que ao final de frase interrogativa, sempre assim acentuado, tá certo? Lá na nossa letra C, estou adorando a participação hoje, viu? Lá na letra C, não porque eu falei isso, não me deixem na mão, né? Na letra C, João, meu bem, vai sobrar para você. Ah, eita, 2 pessoas levantaram a mão. 3. Meu amigo Gui, meu amigo João. Ô, Gui, eu vou passar a vez aqui para João, depois eu volto para você, viu? Fale, João. João Vitor. Eu acho que é o porquê sem acento junto. O porquê sem acento e junto. Todo mundo concorda aí com o João, gente? Alguém discorda? Como é? O porquê junto e sem acento. Não foi, João, que você falou? Sim. Pronto. Eu concordo. Pronto, Jonas concorda, né, Eu Jonas? Portador de sono. Quem é a pessoa linda, minha amiga Vitória? Diga aí, amada. Você acha que é quem? Eu acho que é o porquê separado sem acento. Olha só, essa menina, gente, tá demais, tá arrasando aí nos porquês. Meu amigo João e meu amigo Jonas, que concordou com o João, pessoa solidária, viu? Eu, professora. Vai levar o palco é Vitória. Foi João Vitor, só um pouquinho. Gente, esse porquê aqui é justamente como o Vi disse aí pra gente. Porquê, ó, Vitor, preste atenção em uma coisa, João Vitor, quando eu disse o Vitor aqui, olha, pense que essa frase aqui, ela é uma frase interrogativa. Só que, ó, o início de frase, lembra que quando eu comecei lá com o slide, eu falei para vocês que a diferenciação de uma frase para outra, porquê separado sem acento, para o início das frases interrogativas. Ao final da frase, é o porquê separado e com acento. Então, aqui, ó, é uma interrogativa direta. Como é que eu sei disso, Pro? A pergunta veio claramente com a interrogação ao fim. Então, só poderia ser o porquê separado e sem acento. Esse porquê que Vitor e Jonas, né, concordou aí, só é utilizado para explicação ou para causa, tá certo? Pronto, aqui na nossa letra D. Voltamos. Que tipo de porquê? Eu estou vendo que alguém já está com o microfone ligado. Pode falar rapidamente para a gente não perder esse. Porquê separado, sem acento. Porquê separado sem acento? Todo mundo concorda com o João aí, gente? Estou copiando aqui. Não, eu não concordo, não. Pronto, diga aí então, Vitor, o que é que você não concorda? Eu só não concordo com ele porque ele falou que é separado e é junto, só que eu não sei se é com acento ou sem acento. Então vamos lá, ó. Quando é com acento, Vi? Ó, quando alguém disse aí que é sem acento. Vitória quer levar o negócio todo. Jonas, tá poderosa, Vitória, de cola nessa menina que ela é sucesso. Ó, esse porquê aqui junto, é haha mesmo. Esse porquê junto aqui, que diz que ficou na dúvida, né? Se é o porquê junto e com acento, ou se é o porquê separado e com acento. Separado não, foi junto, não foi Vitor, você falou? Sim, juntos com acento. Pronto. E aí, já conseguiu se decidir ou nada a declarar? Meu amigo Gui. Eu não tenho nada a declarar. Ah, meu amigo Gui tem, que ele levantou a mão aqui. Declare, Gui. É o porquê sem acento. Pronto, aí, ó. Tá vendo, Jonas? Cola comigo com o Guilherme, que é sucesso. Olha, é o porquê junto e sem acento, justamente. Parabéns, meninas. Porque esse porquê que nós temos aqui é um porquê de explicação. Lembra, Vi que ficou aí na dúvida, é normal, Vi. Mas o porquê junto e com acento, a gente só vai utilizar antes de artigo ou preposição, tá certo? Não foi artigo, não foi preposição, eu não vou pensar. E se eu tenho dúvida, o que é que eu faço? Tento substituir lá esse porquê, ó, que ele é igual ao meu amigo pois. Voltamos, pois estávamos com saudade. Percebam, a pessoa aqui, nesse sentido, esse porquê, ele não está explicativo, ele está um porquê de causa. Primeiro porque a gente não tem uma vírgula aqui, depois do termo voltamos, que no caso seria o nosso verbo. Nós não temos uma vírgula aqui após o verbo, mas a gente tem uma explicação. O que foi? Qual foi a causa que fez com que nós voltássemos? A saudade. Então, observa que a gente tem um contexto. Bem,
Na próxima questão, eu pedi para que fosse marcada. Nós temos aqui 5 alternativas. E tem uma alternativa onde o uso do porquê foi utilizado de forma errônea, ou seja, errada. Aí vocês vão me dizer, vão fazer a leitura aí direitinho e vão me dizer qual seria essa opção aí. Eu acho que eu achei. Na verdade, não. Pronto, entendi, Vi. Mas leia com calma, direitinho, observe, olha se tem lá, olha um artigo, uma preposição, se tem uma interrogação no início, no final, para ir ajudando. Pronto, o tempo de leitura acabou. Quem poderia me dizer a sua resposta? Meu amigo João Vitor levantou a mão. Diga, amado. Eu acho que é a letra A. Acha que é a letra A? Olha, não revelou por que não foi ao trabalho. Não revelou por que motivo não foi ao trabalho. Tá ok, tá certa essa daqui. Ia marcar errada. Estavam ansiosos porque o dia já havia amanhecido. Estavam ansiosos, pois o dia já havia amanhecido. Ok. O porquê junto sem acento serve para explicação. Eis o porquê da minha viagem. Porque, ó, com acento e junto, antes de artigo. Ok. Ele não veio porque estava doente. Logo eu estou me explicando. Se eu estou me explicando, o porquê que eu deveria... Exatamente, linda. Foi Vi, né, que falou aí. O porquê que eu deveria ter era o porquê junto e sem acento. Mas vamos ver aqui a nossa letra E. Porque houve um engarrafamento, chegou atrasado ao colégio. Mas esse porquê junto no início de frase não tem problema. O que importa é o que a frase significa para a gente. Primeiro, porque se a gente for olhar, a gente vai ver que essa frase aqui tem uma inversão sintática. O que é a inversão sintática? É quando o sujeito fica na frente do predicado. A frase da forma correta deveria ser: chegou atrasado ao colégio porque houve um engarrafamento. Então, esse porquê está correto. Então, a opção errônea, errada que nós teríamos era a nossa amiga letra B, D de dado. Vitor, meu filho, você conseguiu entender o porquê? Esse porquê que você me disse aqui não poderia ser? Esse porquê separado equivale a motivo, entendeu? Eu achei que era A por causa da imagem que a senhora mostrou, tá falando que o porquê separado é de pergunta. Isso é de pergunta, Vitor, e de motivos também. Eu vou até mandar o slide, disponibilizar quando terminar aqui a aula, para que você dê uma lida com mais calma. E quando você terminar a atividade, se você quiser me enviar, me envie se tiver alguma dúvida, que eu percebi que ficou com uma dificuldade maior aí. Gente, a nossa aula, ela já está, né, finalizando aqui. Eu quero... Não vai dar nem para a gente fazer essa última questão que eu deixei, para a gente não fazer de qualquer forma. Quando nós retornarmos aí desse recesso que nós tivemos na nossa aula, eu vou fazer essa retomada com vocês, de acordo até com essas questões que vocês forem pontuando para mim, das dúvidas, né, Alex?